Ayatollah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Essa palavra parece muito associada ao governo do Irã, mas na verdade existem várias pessoas com esse título pelo mundo, no Iraque, no Líbano, no Paquistão. E na verdade esse título nem é aplicado a todo mundo islâmico. Ele tem mais a ver com uma corrente mais específica dentro do Islã, que é o xiismo duodecimano. Para começar a entender isso e entender consequentemente o esquema e a lógica política do Irã, que é a Sharia, a política religiosa, a gente precisa começar falando sobre o básico, que é sobre o que é o xiismo. E basicamente o xiismo é uma corrente do Islã que começa a se desenvolver logo depois da morte de Maomé, em 632 d.C. O que acontece é que, na ausência do profeta, a comunidade começa a discutir sobre quem que deveria assumir como novo líder do mundo muçulmano. Um grupo islâmico, os sunitas, decide que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido pelos próprios líderes da comunidade. E o primeiro líder, assim escolhido, ou seja, o primeiro califa, que significa sucessor, é Abu Bakr, que era o sogro de Maomé e um dos seus companheiros mais próximos. Já o outro grupo toma uma posição diferente, que é de que o cargo da liderança máxima deveria permanecer na família mais estreita de Maomé e, mais especificamente, deveria ir para um primo e genro de Maomé chamado Ali ibn Abi Talib, que era casado com Fátima, que era filha de Maomé, filha do profeta. E esse grupo ficaria conhecido como os partidários de Ali, ou em árabe, Shiat Ali, que é de vem a nossa palavra xiita. E essa é uma outra simplificação das histórias das duas maiores vertentes da religião muçulmana. Vale destacar também que os xiitas hoje são minoria dentro do Islã. São cerca de 15% dos muçulmanos no mundo, enquanto os sunitas são na grande maioria. Mas existem alguns países em que essa minoria é a maioria, que é o caso do Irã, do Iraque. Eles têm maioria xiita e outros países têm comunidades xiitas bem expressivas também, como o Líbano, o Afeganistão, o Paquistão, além de outros países. Então o xiismo se desenvolve em torno dessa ideia de que a liderança legítima da comunidade muçulmana deveria ter passado para Ali e depois dele para os seus descendentes. E aí que a gente entra no conceito de imã, que é fundamental para entender o papel dos ayatollahs, e especificamente ali no Irã. No xiismo, os imãs são justamente esses líderes legítimos da comunidade muçulmana, descendentes de Ali e de Fátima, que teriam uma autoridade, um conhecimento especial, não só para guiar politicamente o grupo, mas também para interpretar corretamente o Alcorão e aplicar as instruções divinas a qualquer tempo e espaço. Apesar de todos os xiitas concordarem com essa ideia do imã como líder absoluto e infalível, nem todos os xiitas historicamente concordaram sobre quem era verdadeiramente um imã. Quer dizer, dentro do xiismo existem várias correntes diferentes que discordam sobre quantos imãs existiram e quais foram eles exatamente. E nesse ponto, a corrente majoritária, hoje disparado, é a dos duodecimanos, que são quase 90% dos xiitas do planeta. E eles são chamados assim de duodecimanos
porque na visão desse grupo, o último imã teria sido justamente o 12º, ou de que é o Muhammad al-Mahdi, nascido no 9º século depois de Cristo. Depois dele, não teve outro imã para os duodecimanos, mas ao mesmo tempo eles não estão sem imã. Na verdade, o imã para os duodecimanos, até hoje, é o al-Mahdi, só que ele estaria oculto, sem se comunicar diretamente com ninguém. Segundo a tradição desse imã, esse imã teria ficado cerca de 70 anos oculto, que eles chamam de ocultação menor, entre 870 e 940 depois de Cristo. E nesta fase ele teria se comunicado por meio de alguns representantes especiais. Só que depois disso ele teria entrado em um período que é chamado ocultação maior, que continua até hoje, no qual não há mais comunicação nenhuma entre o imã. Essa ocultação, segundo a crença dos duodecimanos, só vai acabar nos últimos dias, quando o al-Mahdi se revelar novamente e guiar a Umma, que é a comunidade islâmica total, nos eventos que a gente chama de juízo final. E até isso acontecer, enquanto esperam nessa revelação do imã oculto, os duodecimanos se colocaram sob a liderança dos seus principais estudiosos, seus eruditos religiosos, que devem fazer meio que às vezes do imã, ou seja, devem interpretar corretamente o Alcorão e a vontade de Deus, de Alá. E é justamente aí que entra os ayatolás. A palavra ayatolá vem do árabe ayat Allah, que significa algo como sinal de Deus. E esse é o título que alguns estudiosos xiitas duodecimanos do mais alto nível recebem. São eles que têm a maior autoridade para fazer interpretações da lei islâmica e para emitir pronunciamentos também sobre questões de prática religiosa e de comportamentos para comunidades vinculadas a eles. E vale dizer que nem todos os ayatolás têm exatamente o mesmo prestígio. Entre os ayatolás existem os ayatolás al-Uzma, ou seja, os grandes sinais de Deus, que são os ayatolás mais elevados na hierarquia. O ayatolá Khomeini, o primeiro líder supremo do Irã, por exemplo, era considerado um ayatolá al-Uzma. Agora, é importante entender que os ayatolás não existem só no Irã. Em vários países existem ayatolás. Existem muitos ayatolás importantes no Iraque, por exemplo, que é um lugar de referência de muitos centros de estudos dos mais prestigiados do mundo xiita. Existem ayatolás no Líbano também, no Afeganistão, no Paquistão, como eu havia dito anteriormente. E basicamente em qualquer lugar onde existe uma comunidade expressiva xiita, existe ali um ou vários ayatolás. A diferença em relação ao caso do Irã é que na maior parte desses lugares os ayatolás são líderes religiosos influentes, mas eles não costumam exercer um poder direto no sistema político do Estado ou na máquina política do Estado. É claro que eles acabam tendo uma relevância política, uma influência política muito significativa, mas nada que se compare ao papel dos ayatolás iranianos, já que a situação do Irã é muito bem peculiar e específica. Isso tem a ver principalmente com a Revolução de 1979. Antes dessa revolução, o Irã era governado pelo Mohammad Reza Pahlavi, que era filho de um rei chamado Reza Shah Pahlavi, que tinha começado um projeto nacionalista de modernização e secularização em certa medida do Irã, na década de 20. E praticamente o que ele fez, por exemplo, foi criar escolas seculares que eram desvinculadas do sistema religioso tradicional. Ele criou órgãos de justiça também desvinculados do clero muçulmano. Ele ampliou os direitos das mulheres, inclusive o direito ao voto, e até promoveu uma forma ocidental de se vestir. E nesse caso é curioso, porque nos tempos do Reza Shah, não só houve uma desobrigação do uso do véu, que é o hijab, pelas mulheres, mas na verdade houve uma proibição ativa do uso dessa peça,
com a polícia mesmo instruída a tirar o hijab das mulheres à força na rua. Foram medidas bem amplas e complexas, impostas de forma bem autoritária. Goste ou não das medidas, o fato é que a aplicação delas foi bastante vertical, foi de cima para baixo. E elas envolveram também reformas agrárias, trabalhistas, houveram privatizações, e esse é um caso importante, e uma série de coisas que vários setores da sociedade, que alguns na região aprovaram e outros simplesmente abominaram. E nesse contexto de tensão crescente ali do governo com vários setores da população, algumas lideranças de oposição começaram a ganhar força. Entre elas, um ayatollah específico, chamado Ruhollah Khomeini, que é o famoso ayatollah Khomeini. Um dos diferenciais do Khomeini é que ele defendia uma teoria política bem particular dentro do xiismo, que ficou conhecido como Velayat-e-Faqih, algo como tutela do jurista. Esse é o significado de Velayat-e-Faqih. E a ideia básica da Velayat-e-Faqih é que na ausência do 12º imã, como nós vimos, como eu falei agora, que é considerado como um imã estando oculto e que deveria só aparecer no fim dos tempos, a comunidade xiita deveria ser governada por estudiosos religiosos, que seriam eles os mais qualificados, os faqih, que são especialistas em jurisprudência islâmica e entre eles, claro, estão numa alta posição dos ayatollahs. E até aí nada de novo, isso é basicamente o que acreditam os duodecimanos em geral. O detalhe é que na interpretação do Khomeini, esses estudiosos não só deveriam ter autoridade para interpretar a lei religiosa e para guiar os seus seguidores, mas também para assumir formalmente e institucionalmente o Estado, o controle do Estado. Então, oficialmente, a máquina do Estado, as instituições políticas, eram controladas por essa hierarquia. Essa doutrinação, né, ela foi sistematizada pelo Khomeini por volta dos anos 60 e 70. Ao longo dessa época em que ele esteve exilado na Turquia e depois no Iraque e, por último, ele estava exilado na França. O argumento dele era que o governo era fundamentalmente uma prerrogativa de Deus, que tinha transmitido esse direito a Maomé, o profeta, e depois aos imãs, os sucessores espirituais do profeta. E na ausência atual do imã que está oculto, os juristas islâmicos deveriam assumir o poder político pleno e total. E foi justamente essa lógica que ele aplicou quando ele chegou ao poder. Isso depois que o Shah Pahlavi foi derrubado por um conjunto bem heterogêneo de várias forças nacionais que iam desde liberais seculares até marxistas, passando também pelo clero xiita. Então, várias dessas forças se articularam para derrubar o Shah. Mas depois que ele foi derrubado, quem assumiu o protagonismo total foi, de fato, esse grupo de clérigos xiitas. E nesse contexto, então, o Khomeini ele volta do exílio em 1979 e assume totalmente a liderança política do Irã. Primeiro ele compõe um governo provisório, depois ele cria por meio de um referendo a República Islâmica do Irã, que é como o país é conhecido até hoje. E aprova em 1979 ainda, em dezembro, uma constituição baseada na Velayat-e-Faqih, que coloca então como líder supremo o Ayatollah xiita. Mas o detalhe, o líder supremo não significa líder único, porque a partir dessa Revolução de 79, o Irã passou também a ter um presidente democraticamente eleito, e é eleito pelo voto direto. Atualmente, o presidente do Irã é Massoud Pezeshkian. Ele assumiu em 2024, mas antes dele também teve o famoso Mahmoud Ahmadinejad, que ficou muito conhecido por ter expandido o programa nuclear iraniano, e também por ter se envolvido em uma série de atritos diplomáticos, especificamente com os Estados Unidos, e com Israel também. E ele também teve alguns problemas com alguns países da Europa. O Irã, além do presidente eleito democraticamente, tem também um parlamento eleito pelo povo. Tem ministros, governadores, prefeitos, enfim. Em vários aspectos, o Irã tem uma estrutura típica de uma república moderna. Mas, acima de todos esses cargos eletivos, esses cargos democráticos,
tem a figura do líder supremo, que é justamente esse jurista que tutela o Estado, que é o Ayatollah. E como esse líder, né, como alguém torna esse líder supremo, né? O curioso é que isso não aconteceu muitas vezes. Até hoje, nós tivemos 2 ayatollahs e hoje parece que foi indicado o terceiro. O Khomeini, que foi até 1989, e depois, quando ele morreu, entrou o Ayatollah Khamenei. E está previsto que o líder supremo deve ser escolhido por um órgão chamado Assembleia dos Peritos, que é composto exclusivamente por clérigos xiitas, que escolheram hoje, né, o filho de Khamenei para ser o sucessor dele, o terceiro Ayatollah. E por sua vez, esses clérigos, eles são eleitos pelo povo também. O escolhido é um líder do líder supremo, fica no cargo até a sua morte, é um cargo assim vitalício, ou então até ele renunciar. Como eu expliquei, né, ele tem poderes bem amplos, ele comanda a Força Armada, nomeia o chefe do Judiciário, controla os meios de comunicação público, ele define a política externa, ele tem veto sobre a legislação aprovada pelo Parlamento e por aí vai. Além disso, ele também influencia decisivamente um grupo muito importante chamado Conselho dos Guardiães, que é um órgão que verifica se todas as leis aprovadas ali pelo Parlamento estão de acordo com a Constituição. E mais, o que é mais importante, né, se está de acordo com a Sharia, que é a lei islâmica. Então dá para falar, em até certo sentido, que há democracia no Irã. Mas não é de forma alguma uma democracia plena. Ela só vai até onde a teocracia, por assim dizer, né, permite. Até onde os intérpretes autorizados da lei e da vontade divina permitem. Por exemplo, o presidente é eleito democraticamente, mas todos os candidatos precisam ser aprovados previamente pelo Conselho dos Guardiões, que é controlado pelo líder supremo. E o próprio líder supremo também pode barrar ali as ações do chefe do executivo. Ele pode fazer isso a qualquer momento. Então, na prática, há realmente uma subordinação do executivo e de todos os poderes a essa estrutura matriz fundamentalmente religiosa. Então, resumindo, o que é um ayatollah? Ele é uma autoridade elevada no estado da jurisprudência islâmica. Ele é presente especificamente no contexto do xiismo duodecimano. E no Irã, desde 1979, os ayatollahs estão totalmente integrados na política de Estado e um deles exerce o cargo de líder supremo do país. Bom, essa é a explicação aí do que é um ayatollah. Deixe seu like e seu comentário do que achou do vídeo. Se inscreva no canal.